palavra do Senhor diz assim: 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei, mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: Sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nessa prática que alguns judeus da Ásia me encontraram, purificando no templo, já purificado no templo, sem ajuntamento, sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tivesse alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo essas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas, com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: Quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: Por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Senhor, tua palavra foi lida, Deus. Que teu Santo Espírito, Pai, abençoe o teu servo, a tua igreja, e que os nossos corações, ó Pai, seja abençoado com a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo está aqui praticamente perante o quê? Um tribunal. E o tribunal é um lugar intimidador, né? Para estar. A autoridade reside no juiz e
faz com que algumas pessoas se sintam como se estivessem o quê? À mercê do tribunal. Isso é, o interrogatório dos advogados, muitas vezes, faz você sentir que as pessoas não acreditam na sua declaração. Há o pensamento de que, se você disser uma palavra errada, está tudo perdido, ou você é colocado em apuros, e mesmo que você não seja o único em julgamento. Nós continuamos o nosso estudo aqui no livro de Atos, no capítulo 24, e nesse capítulo o que está acontecendo? Paulo já havia sido preso, foi trazido para Cesareia, né, com acusações feitas pelos líderes judeus, perante o governador Félix, que era o governador, o representante do Império Romano em Cesareia. Paulo foi transportado para Cesareia por quê? Porque descobriram um plano para tentar o quê? Matá-lo. Então ele foi transportado com uma escolta de 470 homens para Cesareia. É interessante que nesses 40 sermões, né, nesses 39 sermões que nós já estudamos, o que nós vimos? O início da igreja primitiva e a ação do Espírito Santo em cada detalhe, cuidando de tudo, de todas as coisas, para que fosse feita conforme a vontade de Deus. E nós vamos analisar agora algumas acusações contra Paulo, a sua defesa e o veredito. E talvez aprendamos alguns princípios para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Então nós podemos começar com a acusação. Os líderes judeus, o quê? Eles seguiam contra Paulo, seguiram ele até a Cesareia. E o objetivo não era apenas condená-lo, eles queriam executá-lo. Nós vimos no capítulo 23 que eles fizeram um jejum, fizeram um voto sob maldição, que enquanto não matassem Paulo, eles não comeriam. E eles simplesmente vieram, o sumo sacerdote Ananias, alguns anciãos e um orador chamado Tértulo, né? A palavra grega aqui para orador é a mesma palavra usada para advogado, né? Rhetor. Rhetor é da mesma palavra da qual nós temos a palavra retórica. Então, orador, advogado, aquele que usa da retórica, da fala, para o seu ofício. E Tértulo era como se fosse o mais brilhante, né? Para quem assistiu Homens de Terno, ele seria o Harvey Specter da Judéia. Tértulo começou a sua acusação, amantegando o juiz, né? Olha o versículo 2. Excelentíssimo Félix, tendo nós por teu intermédio gozado paz perene também, por teu providente cuidado se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Tudo que ele falou aqui é mentira. É mentira. Félix era considerado um dos mais opressores e mais cruéis governadores romanos. Ele não tinha clemência nenhuma, ele não tinha dó. Ele causou até problemas em Roma. Por quê? Porque de tão duro, de tão cruel que era Félix. E Tértulo passou um pano para ele, como nós dizemos hoje, né? Tértulo amantegou aquele governador. E Félix, ele era um homem cruel, um homem duro. E a Pax Romana, né, como nós conhecemos na história, ela já estava instaurada. Então, como que funcionava? As delegações romanas, elas paravam em uma cidade, por exemplo, a Judéia ali, aquela região da Judéia, uma região desértica que os judeus transformaram num paraíso, cheio de oliveiras, cheio de sombras, cheio de lugares bons. O que o Império fazia? O Império Romano parava naquela cidade, à beira da cidade, para fora dos muros, e usava todos os recursos que tinha aquela cidade até esgotar todos os recursos. Inclusive, todas as oliveiras que existiam lá, elas vieram a ser destruídas posteriormente, né, com o sucessor de Festo, de Félix, com o nosso Nero, famoso Nero, e a destruição do templo também. Então, eles eram cruéis. E aqui, o que Tértulo faz é o quê?
é simplesmente passar um pano para tentar conseguir algum benefício através da retórica. E Tértulo fez as acusações ao apóstolo Paulo. Primeiro, ele disse que Paulo era uma peste. Uma palavra aqui também pode ser usada como uma praga. A segunda acusação foi que Paulo era o líder da seita dos nazarenos, líder mundial da seita dos nazarenos. Ele escolhe cuidadosamente as suas palavras. Por quê? Porque o termo seita cria uma impressão negativa logo de cara. E no Império Romano era proibido você começar uma nova religião que não fosse o quê? Normatizada. Terceira acusação foi que Paulo tentou profanar o templo. Note que Tértulo não diz que Paulo profanou o templo. Por quê? Porque ele não tinha como provar isso. Então ele diz que tentou profanar o templo. Tértulo disse também que Paulo era uma praga, por quê? Porque ele criou discórdia entre todos os judeus do mundo inteiro. É isso que ele disse. E não é verdade. Né? Ele é o líder da seita dos nazarenos. Versículos 6 a 9 diz assim: também tentou profanar o templo, nós prendemos com o intuito... Interessante aqui os versículos, talvez dependendo da versão que você está na sua Bíblia, ele vai se encontrar entre colchetes. Por quê? Porque não estão em todos os manuscritos bíblicos. Tá? Não significa que não foi dito isso, mas talvez não estivesse no manuscrito que Lucas registrou. Foi colocado posteriormente em outros manuscritos. Com o intuito de julgá-lo, segundo a nossa lei, mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Então, como eu disse aqui nessa acusação, né, a mudança na acusação, quando Paulo foi levado diante de Cláudio Lísias lá em Jerusalém, a acusação era de que ele havia profanado o templo. Aqui ele tentou profanar o templo. Tá? O que então não era verdade, né? Ele disse que conduziu um gentil à câmara interior. Não era verdade, eles não tinham como provar isso, mas jogou diante do governador. Tértulo disse que Paulo tentou. Tértulo não disse nada sobre o quê? Uma multidão de judeus tentando matar Paulo. Isso foi omitido. Tértulo alegou o quê? Que Cláudio Lísias havia arrastado Paulo para longe deles, que é exatamente o oposto do que aconteceu. E Tértulo não sabia como contar a verdade, nem mesmo o quê? Parte da verdade. E assim ele disse tudo menos a verdade. E testemunhou falsamente contra o apóstolo Paulo. Finalmente, todos os judeus apoiaram o testemunho do orador de Tértulo. Essa foi a acusação. Aí nós partimos para a defesa. O comandante deu um sinal para que Paulo falasse. Costumo dizer que quem defende a si mesmo tem um tolo como cliente. E é mais sensato ser defendido por outra pessoa. Nesse caso, o Sinédrio contratou o melhor advogado como promotor de acusação. Mas o que restou para Paulo? Defender-se sozinho. Puderam, Pergunto, mas será que Paulo, não passou um filme na cabeça dele? Será que ele não lembrou de um outro julgamento quando Estevão foi acusado? Não tinha ninguém para defendê-lo e Paulo estava lá segurando as vestes daqueles que agrediam Estevão. Será que não passou isso pela cabeça de Paulo? E Estevão olhou para o céu e olhou o único advogado que tinha, Cristo, o nosso advogado. Embora Paulo não fizesse a defesa, ele a fez o quê? No poder e na presença do Espírito Santo. O melhor advogado de defesa que nós podemos ter. Paulo respondeu a primeira acusação com duas declarações. Primeiro, ele disse a Félix que só estava em Jerusalém há 12 dias e 5 desses dias já estava ali preso em Cesareia. Durante esse tempo ele estava o quê? Visitando amigos, cumprindo os seus ritos de purificação, trazendo ofertas. Em outras palavras, ele não teve tempo para causar problemas. Segundo, ele relatou que tinha vindo a Jerusalém para adorar.
E quando os líderes judeus o encontraram, ele não estava pregando, não estava ensinando, ou qualquer outra coisa que era costume ele fazer. Ele estava apenas cuidando de si. Ele não estava causando nada na cidade. E depois ele recebeu a acusação de seguir a Cristo. E ele admitiu a Félix o quê? Que seguia o caminho. Chamou de o caminho porque se concentrou no fato de Jesus fornecer o caminho para o perdão, o caminho para a salvação e a nova vida em Jesus. A nova vida. Ele eximiu, isso é, ele retirou a ideia de que o cristianismo era uma seita. Ele declarou 4 coisas. Ele adorava o mesmo Deus dos judeus, guardava a lei, os escritos dos profetas, como a sua autoridade. Também, ele tinha a mesma esperança que eles, que haveria a ressurreição dos justos e dos injustos. Nem todos os judeus acreditavam nisso. Nós vimos que os saduceus, eles não criam na ressurreição. Ele lutava para viver uma vida justa diante de Deus. Em outras palavras, o que Paulo argumentou diante de Félix? Que o cristianismo não era separado do judaísmo, ele era simplesmente o quê? O cumprimento do judaísmo, da fé judaica. Portanto, Paulo, se era um herege, todos os seus acusadores eram hereges junto com ele. E a outra acusação, a acusação de profanar o templo, ele recebeu. Ele abordou a acusação que ele tentou profanar o templo simplesmente declarando os fatos. Eu vim para Jerusalém com uma missão de misericórdia. Eu não estava contra a lei, mas eu estava seguindo ela, cumprindo ela, fazendo ritos dela. E ele não estava envolvido em nenhum tipo de atividade pública. A acusação decorreu de falsas suposições, vinda do quê? Dos judeus da Ásia, os judeus de Éfeso. E então, Paulo desafiou aqueles verdadeiros acusadores que viessem perante o governador e provassem aquelas acusações feitas contra ele. Eles não tinham informações, não podiam provar, portanto, não tinham como sustentar aquelas acusações. E ele disse que a única acusação real que esses líderes poderiam fazer contra ele era que ele disse que acreditava na ressurreição e que a declaração levou à luta entre os fariseus e os saduceus. Eles começaram a brigar por causa disso. Paulo colocou os líderes numa situação difícil. Eles não podiam mais argumentar que acreditar na ressurreição dos mortos era um crime, ou eles estariam condenando muitos dos seus companheiros. Paulo, muito inteligente, houve sabedoria vinda de Deus para o quê? Para ele fazer uma boa apologética, uma boa defesa da sua fé. E a partir daí, o veredito, ou a falta do veredito. No versículo 22, diz assim: Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: Quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Ele sabia que Paulo era inocente. Ele sabia que ele deveria ter já arquivado aquele caso e encerrado por ali. No entanto, Félix não era muito popular para os judeus, também para os de Roma. E aí, o que ele fez? Ele tinha medo que isso lhe custasse o cargo de governador na Cesareia. Então, ele declarou um adiamento até que pudesse ouvir o comandante romano. E para manter um status de bom perante os judeus. Nós temos uma ideia de que Félix sabia que Paulo era inocente, por quê? Pela forma como ele foi tratado. Paulo permaneceu sobre uma prisão, mas era como se fosse uma prisão domiciliar, onde os seus podiam vir e cuidar dele, trazer as coisas para eles. Então era uma forma assim, amena de castigá-lo, não era um castigo igual a um prisioneiro qualquer. Então, os seus amigos poderiam vir e fornecer o sustento necessário ou o que ele estivesse precisando. Depois de vários dias, Félix chamou Paulo novamente para falar com ele e a esposa dele, Drusila. Por que será que esse nome foi registrado, né? A história de Félix e Drusila foi bastante interessante. É interessante que isso é registrado na história secular, meus irmãos. 3 historiadores seculares registram esse fato do Império Romano. A história de Félix e Drusila
É interessante porque Drusila, sabe quem que ela era? A filha mais nova de Herodes Agripa I. Quem é Herodes Agripa I? Aquele que nós vimos lá em Atos 12, capítulo 12, aquele que matou o apóstolo Tiago. Era conhecida por sua beleza fascinante, Drusila. Ela tinha sido casada já com outro homem, quando Félix conspirou para atraí-la, né, para longe do seu marido. Os dois se casaram quando ela tinha apenas 16 anos. Foi o terceiro casamento também de Félix e o segundo de Drusila. Drusila tinha um interesse especial no cristianismo. Olha por quê. Seu bisavô tentou matar Jesus em Belém, Herodes o Grande. Seu tio-avô matou João Batista e o seu pai matou o apóstolo Tiago. O texto diz, no versículo 26, que Félix também chamou o apóstolo Paulo com frequência. Para quê? Para falar sobre Jesus. E que Félix esperava o quê? Um suborno. Que Paulo lhe desse dinheiro para amenizar a situação e liberar ele. Não me surpreenderia se ele também ficasse intrigado com a mensagem de Paulo. Paulo foi íntegro, Paulo não se vendeu, como nós temos visto hoje, tanta gente se vendendo, tanta gente para que você consiga que o seu projeto seja liberado, é só você molhar a mão de alguém, que você consiga que algo avance, é só você molhar a mão de alguém. Infelizmente, nós estamos vivendo essa realidade, e não é novidade. Primeiro século nós estamos falando aqui. O governador estava esperando que Paulo desse um dinheiro, um suborno. Essa passagem é uma passagem histórica, meus irmãos, mas também pode nos ensinar algumas verdades na prática. Primeiro, o apóstolo Paulo nos lembra que a melhor defesa contra os antagonistas, aqueles que são contra nós, é o quê? Uma vida de integridade. Paulo foi capaz de desviar essas acusações, por quê? Porque elas não eram verdadeiras. Alguém disse, um bom exemplo é melhor do que 1000 argumentos. A integridade está se tornando raridade nos dias de hoje. Os políticos verificam os números da pesquisa antes de afirmarem o que, quais são, ou assumirem quais são suas crenças. Por quê? Porque eles têm interesse no eleitorado. Outros fazem promessa sem se sentir obrigados a cumprir as promessas. Muitos definem a moralidade pelo que é bom para elas, ou para eles, né? Muitos definem a moralidade de acordo com aquilo que é bom para eles. A pessoa íntegra, ela vive um padrão, um equilíbrio, seja na vida privada, na vida pública. Quando faz uma promessa, cumpre. Quando comete um erro, ele assume. Ela honra Cristo na igreja. Ela honra Cristo no campo de futebol, na fábrica, na sala de aula, em qualquer lugar que ela tiver. Ela vive uma vida íntegra diante de Deus. Ela não tem que se preocupar com o ataque, com ofensas das outras pessoas. Por quê? Porque ela não tem nada a esconder. E, gente, a partir do momento que nós chegamos a Cristo, as coisas antigas já passaram e se fizeram novas. Nós somos novas criaturas. Por mais que você tenha um passado manchado, o encontro seu com Cristo, a nova vida em Cristo, faz com que essas coisas fiquem para trás e você seja uma nova criatura. Segundo lugar, vemos que em todas as situações nós devemos o quê? Proclamar a mensagem de Cristo de forma simples. Versículos 24 a 26. Passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-los com respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse, por agora pode se retirar, e quando vagar te chamar-te-ei, esperando também que ao mesmo tempo, Paulo lhe desse dinheiro, pelo que chamando-o mais frequentemente conversava com ele. Chamava ele frequentemente para ver se ele dava dinheiro. Paulo falou sobre a fé em Jesus Cristo. Entendeu que nenhuma outra mensagem era tão oportuna, tão importante quanto a mensagem da salvação. Se Paulo tivesse atenuado as coisas, não falado, talvez ele estaria até solto, mas não foi o que ele fez. Paulo não estava preocupado com a vida física dele.
Ele estava preocupado com a verdade. Paulo falou sobre a justiça, sobre domínio próprio. Paulo disse também sobre o juízo. Tá? Paulo disse sobre o juízo. Em vez de falar o que eles gostariam de ouvir. Ele não foi aquele Maria vai com as outras, fala de acordo com o que a banda está tocando, e não, ele falou a verdade, custe o que custar. Disse ele que eles precisavam ser santos para serem corrigidos com Deus. E eles dizem que essa santidade não poderia ser alcançada através dos próprios esforços. Ele só poderia ser obtido o quê? Através da fé, a fé em Cristo, o nosso Salvador. E não parou por aí, ele continuou dizendo que a verdadeira fé é mais do que simplesmente conhecimento. Envolvia também arrependimento. O que é arrependimento? Uma tristeza, o desvio do pecado. Um esforço sincero para seguir o caminho de Cristo. Paulo disse que se uma pessoa não tivesse o tipo de fé que resultou em crença e ação, ela enfrentaria o quê? O julgamento, a ira de Deus. Félix e Drusila ouviram isso. Félix ficou como? Com medo. Ele ficou amedrontado. Não foi uma mensagem popular e continua não sendo nos dias de hoje uma mensagem popular. Não é legal você falar de juízo, de arrependimento, de pecado, de voltar-se para Cristo. As pessoas não querem ouvir sobre isso. Elas não querem ouvir sobre fé, julgamento, inferno. Não. Elas querem ouvir o Deus de amor, o Deus bondoso, o Deus que faz só coisas boas para nós. Esse é o mesmo Deus que irá julgar também a todos. Paulo entendeu que isso e não teve medo do governador. E a verdade de Deus, a verdade é de Deus, a verdade não é nossa. E só essa verdade pode libertar as pessoas. Jesus mesmo disse, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Ele é a verdade absoluta, a verdade que nos liberta. E, finalmente, aqueles que não se convertem em oportunidades de fé, muitas vezes estarão perdidos para sempre. Félix e Drusila tiveram todas as oportunidades de ouvir o Evangelho. Parece que eles entenderam a mensagem. Eles entenderam e se convenceram da mensagem. No entanto, Félix ficou com medo. Mas, ao invés dele se voltar para Cristo, o que ele fez? Falou, Paulo, vai embora. Quando eu tiver um tempo, eu te chamo de novo. Mas agora, sai daqui. Não quero mais ouvir você, não. Alguns acham que não precisa ter pressa. Alguns não estão preocupados com isso. Falam assim, não, deixa para amanhã. Deixa quando eu me formar. Deixa quando eu estiver mais velho. Alguns vão postergando esse encontro com Cristo, essa experiência maravilhosa com Cristo. A história de Félix e Drusila é uma história triste. A mensagem de salvação estava diante deles. Tudo que tinha a fazer é admitir a necessidade de um Salvador, assumir que sozinho você não conseguiria se livrar dos seus pecados. E tinha uma necessidade de um Salvador, receber a nova vida através de Cristo. Eles adiaram a volta, adiaram a experiência de se voltar para Cristo, de reconhecer que precisa de ajuda, e dispensaram Paulo, até que fosse tarde demais. É importante que nós façamos algumas análises na nossa vida. Onde estamos com a nossa relação com Jesus? Onde nós estamos? Talvez você esteja como Félix. Você conhece sobre o cristianismo, você entendeu que o conhecimento não é suficiente para a sua salvação, sabe que não é apenas aprender sobre Jesus, o Filho de Deus, mas confiar-se nele. Né? Encontramos a salvação quando, sinceramente, o quê? Abandonamos a nossa o quê? A nossa esperança de autossuficiência. Enquanto você não reconhecer que você não é autossuficiente,
que você precisa de Deus, tem uma interrupção no relacionamento seu com Deus. O seu processo de salvação está ali interrompido, porque você ainda está se colocando como Deus suficiente para a sua vida. Quando nós recebemos o presente da salvação, que nos é dado de graça, por meio da cruz de Cristo, a salvação presente, gracioso, oferecido por quê? Porque Deus nos amou. Para quê? Para perdoar os nossos pecados, para fazer com que o homem se relacionasse de novo com Ele, para mostrar que Ele nos ama. Enquanto nós não reconhecemos isso, você pode continuar adiando a decisão de confiar e seguir a Cristo. Por quê? Porque você sabe o risco que você está correndo. Vai chegar um dia que você vai estar diante de Deus e vai enfrentar a ira de Deus. Aqueles que estão em Cristo serão poupados. Por quê? Porque Cristo já enfrentou a ira por eles. Um ponto de compromisso. E tinha uma ilustração que falava, né? Alguns demônios queriam descer para a terra e com ideias assim, nós vamos mostrar a natureza. E aí Satanás falou, mas aí eles vão reconhecer Deus através da natureza. Nós vamos fazer isso, mas eles vão reconhecer Deus através disso. Aí um deles falou assim, nós vamos falar para eles que eles não precisam ter pressa. Essa ideia foi aceita. Por quê? Porque muitos acham que não precisa ter pressa. Não, quando meu filho crescer, quando nós estudarmos, quando tiver tudo bem, a gente faz um compromisso com Cristo. Amanhã pode ser muito tarde, irmãos. Amanhã pode ser muito tarde para esse encontro verdadeiro com Cristo. Um ponto de compromisso, ele precisa começar algum dia. E você pode começar hoje, ou você pode esperar até amanhã. Essa é uma mensagem, uma história interessante, mas que nos deixa alguns alertas a respeito da nossa fé. Que Deus nos abençoe e toda a glória seja dada a Ele.